dia. Ok. Bom dia, Josi, Florisval, Thelma, Cidinha. Bom dia. Meu marido que está aqui na minha frente também, tá? Muito bom estar com vocês. Vamos, vamos fazer mais uma oração para a gente abrir a palavra de Deus. Querido Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia. E queremos pedir que o Senhor agora nos encha do teu Espírito Santo, que nos faça sentir a tua presença em nossa vida, para que nós realmente possamos crescer em amor por ti. É o que eu peço por Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Para ser cristãos, qual é a definição de cristãos? Cristão é aquele que anda com Cristo. Então, como nos manter cristãos? Nós temos uma natureza que não é espiritual. Nós temos uma natureza que é carnal. Então, nós, para lembrarmos, para continuarmos cristãos, nós temos que continuamente estar lendo de Cristo, falando de Cristo, né? Ou lembrando do que Jesus fez por nós. E tem um texto que eu gosto muito, que, que eu acho que nos ajuda a continuar sendo cristãos, que diz assim: bom seria passar cada dia uma hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la, a vida de Jesus, ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais da sua vida. Contemplando assim os seus ensinos, seus sofrimentos e o infinito sacrifício por ele feito para a redenção da raça humana, podemos revigorar nossa fé, vivificar nosso amor e imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha nosso Salvador. Então, a gente sempre tem que estar voltando os nossos olhos para pensar em Jesus, para lembrar o que ele fez, para nós nos mantermos em comunhão com ele, para que a gente possa ter uma vida realmente dirigida por Jesus. Tá bom? É, e Deus é o Criador do universo. Ele fez tudo. Ele nos fez. E ele é um Deus que cuida de. Já pensou de quantos mundos Deus cuida? De quantas pessoas ele ele está cuidando, de quantos mundos? Ele poderia manter conosco um relacionamento mais distante. Ele poderia estar mantendo conosco um relacionamento não tão pessoal. Mas nosso Deus não é assim. Deus não nos deve nada, Ele é o Criador de todo o universo. Mas faz parte da natureza de Deus nos amar. Faz parte da natureza de Deus nos perdoar, nos recomeçar conosco a cada dia. E além de todo esse relacionamento pessoal, Deus ainda nos faz promessas. Ele quer que a gente esteja tão ligado com Ele, que Ele diz assim: se eu fizer uma promessa para a Beth e eu cumprir, ela vai ficar alegre e vai crer mais em mim e ter um relacionamento melhor comigo. Então, ele nos faz promessas para cada um de nós, para que quando nós virmos o cumprimento dessas promessas, a nossa fé nele, nosso amor por ele, possa ser alicerçado, porque Deus quer que nós realmente o amemos. E hoje eu gostaria de lembrar de algumas dessas promessas. O que Deus nos prometeu e o que ele fez por nós. Você tem alguma promessa favorita? Estão lembrando, tem alguma promessa? Josi, você tem alguma promessa da Bíblia que você gosta, que você sempre lembra? Tem, Tem? Pode tem. falar, Josi.
Tem várias, né? Mas a promessa de que Jesus voltaria, né? Isso Essa é é uma uma promessa sempre, eu sempre lembro, sempre vem na minha cabeça, porque eu vejo muita gente falando que, eu já ouvi, né? Desde que eu era criança, já sou velho e até hoje nada, e tantos, né? Mas a promessa está lá, né? E a promessa é verdadeira, então eu sempre lembro. E tem outras, Exato. né? Mas Muito obrigada. Realmente é uma promessa preciosa. Jesus vai voltar. É a promessa que está lá na Bíblia. Mas ele começou desde cedo a, as suas promessas. A primeira promessa que ele fez para o homem, quando nós sabemos que o homem pecou lá no começo, no Éden, ele prometeu, Jesus veio até ele e prometeu que ele viria para poder morrer no seu lugar, para poder pagar o pecado, para que o homem pudesse voltar para o Éden. Isso é uma promessa maravilhosa. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio aqui, morrer em nosso lugar, para que a gente possa novamente estar um dia junto com Ele para todo sempre. Mas tem outras promessas. Ele prometeu uma promessa bonita, é que ele, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Né? Está em Isaías essa, querido? Isaías, né? Eu gosto muito de Isaías, que Isaías, gosto de dois livros principalmente na Bíblia, Deuteronômio e Isaías, porque eles são cheios de promessas, né? Deus revela o seu amor de uma forma especial. Então, Deus prometeu vir a este mundo, ele veio. Deus prometeu nos perdoar, e ele perdoa. Ele nos prometeu estar ao nosso lado cada dia. Está lá em Mateus 28, verso 20. O que está escrito lá, querido? Eis que estou convosco até a Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos é quando o tempo parar de ser contado, quando a gente adentrar a eternidade. Então, Jesus disse que estará conosco todos os dias até a eternidade. E o que mais ele nos prometeu? Então, pare e pensa. Nós pecamos, ele prometeu ser nosso Salvador. É, nós não conseguimos isso sozinho. Ele prometeu nos perdoar, prometeu estar conosco todos os dias, até que o tempo pare de ser contado. Ele prometeu nos amar a cada dia. É como uma mãe, pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama. Ainda que ela fizesse isso, eu nunca me esquecerei de ti. Está escrito lá na Bíblia. Eu gosto em especial um verso que me ajudou muito, um trecho que me ajudou muito, é Isaías 40, os últimos versos. Esse acho que eu vou ler com vocês. Se estiverem com a Bíblia, quiserem abrir, são os últimos versículos de Isaías 40. Esse, uma fase muito difícil de nossa vida, eu repeti esses versos todo dia, às vezes várias vezes ao dia. Uma fase difícil onde realmente meu marido estava desempregado, nós não tínhamos quase comida em casa, tinha filho pequeno ainda, era uma fase que Deus nos carregou no colo. Então, eu me lembro que várias vezes eu ali andando de bicicleta para ir para o trabalho, fazendo uma coisa ou outra, eu ia repetindo. Ele fortalece, né? Vou ler numa versão mais atual do que aquela que eu sei de cor. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, Deus não só nos morreu por nós, nos perdoou,
está nos perdoando a cada dia, prometeu estar conosco, mas Ele promete nos dar forças para cada dificuldade. Ele promete dar forças quando estamos cansados, que quando nós não temos nenhum vigor, estamos bem desanimados, Ele vai nos levantar. E tudo isso está à distância de uma oração. É só dobrarmos nossos joelhos e a gente pode ter a certeza de que Ele vai nos restaurar. Quantas vezes a gente fica cansado? Quantas vezes eu fiquei cansado e me ajoelhei ali e falei, Senhor, eu não vou sair daqui até que o Senhor me dê coragem, até que o Senhor enche meu coração de novo de alegria. E Ele faz. Cada dia Ele faz isso por nós. Então, Mateus 11:28, alguém sabe qual é a promessa que está lá? Alguém sabe de cor? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, mais uma promessa para aqueles que estão cansados. Jesus vai estar conosco todos os dias. Ele vai nos dar forças para vencer a cada dia. O que mais poderia fazer um Deus que nos ama tanto? Mas tem mais ainda. Jesus prometeu que a morte não seria o fim. Embora a gente está no mundo acostumado com a morte, haverá uma ressurreição. Em Tessalonicenses, Paulo escreveu sobre Deus: ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados e subirão ao encontro do Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Outra promessa linda. Nossa vida não acaba na sepultura, porque Jesus prometeu nos ressuscitar, prometeu transformar os vivos e prometeu levá-los com Ele para passar com Ele toda a eternidade. O que mais poderia um Deus ter prometido? Isso é bom demais. Eu gostaria de um último texto, mais um, antes de um penúltimo texto. Tem outro que eu gosto muito, que também está em Isaías, que fala que ao nós caminharmos por nossa vida, muitas vezes nós vamos ter impasses. Não vamos saber o que decidir, o que fazer. E lá tem uma promessa de Deus em Isaías que diz assim: que quando nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, quando nós estivermos num impasse, tivermos uma encruzilhada na frente, que a gente não souber o que fazer, lá está escrito: os teus ouvidos ouvirão a voz daquele que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, nós temos direcionamentos, nós temos o Espírito Santo aqui nessa vida que nos orienta a cada passo. Quantas vezes nós nos debatemos com nossas preocupações, nós fazemos nossos pedidos como que chorando, como se Deus não estivesse mais do que disposto em atendê-los. Qualquer impasse da nossa vida, nós temos a promessa de que aquela voz do Espírito Santo que está dentro da nossa cabeça vai nos orientar quanto ao que fazer. Nós podemos confiar fielmente nessa promessa, porque aquele que nos guarda não mente. Deus não pode mentir. Está lá em Tito, em Hebreus 10:23. Vamos abrir só mais duas passagens. Hebreus 10:23. E diz que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir as suas promessas. Minha Bíblia diz assim:
Vamos lá. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus não vai prometer uma coisa para não cumprir, ele sempre é fiel. E por último, para nós terminarmos, eu gostaria que nós lembrássemos de uma das promessas principais de Jesus, que está em João 14, 1 a 3. O que diz lá? Como é que começa, querido? João 14? Não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E a parte linda da promessa, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, eu gostaria de hoje nós irmos para o nosso dia nessa certeza. Nós temos um Deus que nos ama tanto. Deus soberano do universo, Criador de tudo, mas que nos ama tanto, que quer estar conosco todos os dias, hoje, nossa caminhada, e um dia quer estar conosco todos os dias por toda a eternidade. Vamos fortalecer nosso coração nessas promessas. Vamos fazer nossa coleção de promessas e vamos colocar sem medo essas promessas diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu estar comigo. Senhor, o Senhor prometeu recomeçar. Senhor, o Senhor prometeu. Por favor, atende. Atende meu pedido, cumpra a sua promessa em minha vida. O Senhor sabe que é melhor, mas por favor, cumpre. Faze por mim aquilo que o Senhor sabe ser melhor. E vamos seguir pela vida com passos firmes, na confiança de que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama, nos protege, cuida de nós a cada passo. E agora eu gostaria de fazer uma oração agradecendo esse Deus e colocando cada um de vocês, meus amigos, mais uma vez, nas mãos do nosso Pai, colocando-os nas mãos daquele que os ama e daqueles que vai cuidar de vocês com carinho até que a gente comece a viver juntos pela eternidade. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor cumpre sempre as suas promessas, Pai. Jesus prometeu vir e veio, prometeu estar conosco todos os dias, e ele tem estado. Prometeu dar força, alívio, quando nós passarmos por dificuldades. E o Senhor tem estado conosco em cada dificuldade. Tem nos dado dias alegres por tua presença, por tua companhia. Tem nos dado bênçãos e presentes sem fim, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos e agora entregamos a cada um dos que estão aqui nessa reunião em tuas mãos, Pai, para que possam viver um dia abençoado, um dia em que cada um de nós sintamos a sua presença, ouçamos a sua voz falando conosco, Pai. Por favor, abençoa cada um de nós e dá-nos a certeza da tua presença e de mais uma vez te peço de ouvir a tua voz hoje. Por Jesus eu peço, Pai. Amém. Que todos tenham um ótimo dia.